Me recusei a organizar o dia de ação de graças depois que minha família passou 5 anos usando minha casa como hotel gratuito, me tratando como empregada e agindo como se fossem os donos do lugar. Enquanto eu sempre tinha que preparar tudo sozinha, agora eles me chamam de ingrata por não querer mais receber ninguém. Durante 5 anos consecutivos, comemorei o dia de ação de graças em minha casa. Uma casa grande com 3 quartos, boa cozinha, muito espaço. Os primeiros anos foram bons, mas depois se tornou um pesadelo. Meu irmão Greg começou a chegar 3 dias antes, não no dia anterior, 3 dias inteiros. Ele entrava com seus 2 filhos, deixava as malas no corredor e ia direto para o sofá. As crianças deixavam seus tablets e brinquedos espalhados por toda parte. No segundo dia, minha sala parecia uma loja de brinquedos depois de um furacão. Minha irmã Vanessa sempre chegava 2 dias antes. Ela dormia até o meio-dia. Usava todo o meu shampoo caro e deixava as toalhas molhadas na minha cama. Quando eu pedia para ela ajudar a preparar a comida, ela dizia: "Estou de férias." E servia-se de outra taça de vinho. Mamãe era a pior. Ela também chegava cedo e passava o tempo todo me dizendo que eu fazia tudo errado. No ano passado, ela até me fez passar a toalha de mesa porque os vincos eram vergonhosos para a família. Eu estava cozinhando um peru para 12 pessoas e ela preocupada com os vincos. O ponto de ruptura foi no último dia de ação de graças. Passei toda a quarta-feira preparando e toda a quinta-feira cozinhando. O jantar foi ótimo. Depois, todos foram para a sala, enquanto meu marido Dave e eu limpávamos tudo sozinhos. 2 horas lavando pratos e limpando as bancadas, enquanto os ouvia rir e assistir futebol da cozinha. Na sexta-feira de manhã, acordei animada para servir o bolo que sobrou aos pais do Dave, que vinham nos visitar. Abri a geladeira. Forma vazia. Os filhos do Greg tinham comido todo o bolo no café da manhã. Quando perguntei ao Greg, ele deu de ombros e disse: "Crianças são crianças." Naquela mesma tarde, a Vanessa reclamou que não havia água quente suficiente para o banho dela. Eu tinha acabado de lavar 4 máquinas de roupa que todos tinham deixado espalhadas, e ela ainda ficou zangada comigo. No domingo, quando finalmente foram embora, o Dave e eu estávamos exaustos. A casa estava destruída. A conta do supermercado foi de $400, e a da água seria uma loucura. Escrevi para o grupo familiar dizendo que precisava de um descanso. Sugeri que revezássemos quem sediaria a próxima ceia, ou que fôssemos a um restaurante. Mamãe respondeu imediatamente: "Sua casa é a mais confortável." Vanessa disse que seu apartamento era muito pequeno, e que achava que o trabalho não lhe deixava tempo. Ninguém se ofereceu para ajudar, só desculpas. Então começou a pressão. Minha mãe me ligava 2 vezes por semana perguntando se eu já tinha voltado à razão. Vanessa mandava mensagens passivo-agressivas sobre manter as tradições familiares. A esposa do Greg me escreveu dizendo que as crianças estavam animadas para ficar na casa da tia novamente. Chegou outubro. Eles começaram um novo grupo de chat, sem Dave e sem mim. Meu primo me contou que eles planejavam me convencer no dia de ação de graças na minha casa. A mesma casa em que eu disse que não receberia ninguém 2 semanas antes. Minha mãe ligou e disse que já havia avisado toda a família que o jantar seria na minha casa às 15 horas. Eu disse que não. Ela disse que eu estava arruinando o dia de ação de graças para todos. Desliguei. Greg me escreveu dizendo que eu estava sendo egoísta, que a família se ajuda mutuamente. O mesmo cara que não lava um prato há 5 anos. Na semana passada, Vanessa postou no Facebook uma mensagem dizendo: "Algumas pessoas estão tão ocupadas sendo egoístas que se esquecem do que significa família. É triste quando alguém destrói tradições por capricho." 53 pessoas curtiram, incluindo minha mãe. Os comentários foram piores. Tia Lucia escreveu: "Os jovens de hoje não valorizam nada." A prima Andréa perguntou o que tinha acontecido, e Vanessa respondeu com reticências, como se fosse doloroso demais explicar. Dave encontrou a postagem antes de mim. Ele entrou na cozinha com o celular na mão e uma expressão preocupada. "Você viu isso?" Eu li 3 vezes. Fiquei cada vez mais irritada. Vanessa nem teve a coragem de me mencionar diretamente, apenas publicou sua versão dos fatos, me pintando como a vilã da história. "Vou responder", disse eu pegando meu celular. "Não faça isso." Dave colocou a mão sobre a minha. "É o que ela quer. Ela quer que você pareça mal ao responder." Ele estava certo, mas isso não diminuía a dor. Naquela noite, meu primo Andrew me ligou. "Ei, há algo que você deveria saber." Sua voz soava desconfortável. "Sua mãe, Greg e Vanessa criaram um grupo de chat sem vocês, e estão planejando vir para o dia de ação de graças de qualquer maneira. Eles dizem que quando virem a casa preparada e sentirem o cheiro do peru assando, você vai ceder como sempre." Fiquei em silêncio, processando o que tinha acabado de ouvir. "Vanessa disse que você está apenas fazendo birra, que no fundo você quer que eles venham. Greg disse que você é boa demais para deixá-lo sem jantar. Minha mãe disse que ele estava certo, que conhecia a filha, e que na quinta-feira, tudo voltaria ao normal." Desliguei sem me despedir. A raiva me consumia por dentro. Não era um acesso de raiva, não era um capricho. Era o cansaço acumulado de 5 anos. Era a lembrança de limpar sozinha enquanto todos assistiam televisão. Era encontrar a geladeira vazia e meu shampoo caro acabado. Era ouvir críticas enquanto cozinhava para 12 pessoas. E agora eles queriam ignorar minha decisão porque achavam que eu não estava falando sério. Dave me encontrou no quarto olhando fixamente para a parede. "O que aconteceu?" Contei tudo para ele. Quando terminei, esperava que ele me dissesse para deixar pra lá, que não valia a pena o drama. Em vez disso, ele disse: "O que você quer fazer?" "Não sei." "Você sabe sim." Eu percebi. Dave tinha aquela expressão tranquila que sempre usava quando sabia que eu já tinha tomado uma decisão, mas tinha medo de admitir. "Quero vender a casa." As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las. "Quero vender esta casa e me mudar para um lugar onde eles não possam nos encontrar." Eu esperava que ele dissesse que eu estava exagerando, que vender uma casa por causa disso era loucura. "Então vamos fazer isso." "Você está falando sério?" "Completamente. Esta casa tem 3 quartos que não usamos. Pagamos impostos altos por um espaço que só serve para sua família invadir 2 vezes por ano. E o bairro tem ficado mais caro a cada ano. Mas estamos aqui há 5 anos e você tem sido infeliz em todas as festas durante esses 5 anos." Ele me interrompeu. "Além disso, você sempre quis morar mais perto do centro. Agora é a nossa chance." Levei 3 dias para me decidir completamente. 3 dias pensando nas lembranças desta casa, imaginando a reação da minha família, me perguntando se eu estava sendo tão egoísta quanto diziam. No 4º dia, liguei para um corretor imobiliário. "Em quanto tempo você consegue vender uma casa?" perguntei. "Depende do preço e da localização." "Por quê?" "Preciso vendê-la antes do dia de ação de graças."
Houve uma pausa. Isso é daqui a 3 semanas. Eu sei. A corretora, uma mulher chamada Patrícia, veio no dia seguinte. Ela percorreu toda a casa tomando notas e tirando fotos. Quando chegamos à sala, ela apontou para as marcas nas paredes onde os filhos de Greg haviam rabiscado com giz de cera. Isso precisa ser pintado. Quanto tempo vai levar? 2 dias. E contratamos alguém bom. Contrate. Patrícia me olhou fixamente. Você realmente precisa vender tão rápido? Sim. Respondi sem hesitar. Ela não perguntou por quê. Acho que algo no meu tom de voz lhe disse que não era hora para perguntas. Os pintores chegaram na segunda-feira. Na quarta-feira, a casa estava melhor do que nunca. Patrícia tirou fotos profissionais e publicou o anúncio naquela mesma noite. O mercado está aquecido agora, disse ela. Com sorte, teremos ofertas neste fim de semana. Enquanto isso, Dave e eu começamos a procurar apartamentos. Queríamos algo menor, mais fácil de cuidar. Algo que fosse nosso. Não um hotel para minha família. Encontramos o lugar perfeito no sábado. Um apartamento de 2 quartos em um prédio moderno perto do centro. Tinha cozinha aberta, piso de madeira e grandes janelas com vista para a cidade. Não tem quarto de hóspedes. Observei. Exato. Dave sorriu. No domingo, recebemos 3 ofertas pela casa. Uma delas estava acima do preço de venda. Aceitamos imediatamente. O fechamento será em 2 semanas, explicou Patrícia, logo após o dia de ação de graças. Perfeito. Não contei nada para minha família. Continuei ignorando as mensagens da minha mãe, perguntando se eu havia mudado de ideia. Não respondi quando Vanessa enviou uma foto de sua lista de compras, presumindo que eu cozinharia de qualquer maneira. Greg nem perguntou, apenas enviou uma mensagem dizendo que chegariam na terça-feira. Na terça-feira de manhã, minha mãe ligou. Já saímos. Chegaremos em 4 horas. Não venham. Não comece com isso de novo. Já comprei o vinho e seu pai está dirigindo. Mãe, vendi a casa. Silêncio. O que você disse? Vendi a casa. O fechamento do negócio é na próxima semana. Dave e eu nos mudamos para um apartamento. Você está mentindo? Não estou mentindo. Se vierem, encontrarão os novos proprietários. Você vendeu sua casa para não nos receber? Vendi minha casa porque precisava de uma mudança. E sim, o fato de vocês planejarem invadir minha casa depois que eu disse não, foi parte da minha decisão. Ouvi meu pai perguntando o que estava acontecendo ao fundo. Minha mãe explicou com uma voz aguda e irritada. Isso é ridículo. Onde vamos celebrar o dia de ação de graças? Não sei, mãe. Talvez na casa da Vanessa ou do Greg ou em um restaurante. Mas não será na minha casa porque eu não tenho mais uma. Você é egoísta. Uma egoísta que está destruindo esta família. Adeus, mamãe. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam, mas eu me sentia estranhamente leve. Dave saiu do quarto. Tudo bem, eu avisei. E mamãe diz que sou egoísta. Você está surpreso? Não, ele respondeu enquanto me abraçava. Minutos depois, meu telefone começou a tocar imediatamente. Primeiro mamãe, depois Vanessa, depois Greg. Ignorei todos eles. Dave preparou café e nos sentamos na sala olhando para as caixas que já tínhamos começado a empacotar. Você se arrepende? Ele perguntou. Eu pensei honestamente. Não. 1 hora depois, Vanessa ligou do número da minha mãe. Eu atendi sem pensar. Como você pôde fazer isso conosco? Olá, Vanessa. Mamãe está chorando. Papai teve que parar em uma área de descanso porque está muito alterado para dirigir. Eu disse a vocês há semanas que não queria receber ninguém este ano. Vocês me ignoraram porque achavam que eu mudaria de ideia. Aí está o problema. Vocês presumiram que a opinião deles era mais importante do que a minha. Claro que é mais importante. Nós somos sua família, e eu sou uma pessoa com limites que vocês nunca respeitaram. Greg pegou o telefone. Você sabe quanto dinheiro perdemos nessa viagem? Não é problema meu. As crianças estão arrasadas. Dissemos a elas que passariam o dia de ação de graças na casa da tia. Vocês podem aprender uma lição com isso. Há consequências quando não se respeita as pessoas. Você é uma vadia. Essa palavra me atingiu, mas não deixei minha voz tremer. E você é alguém que nunca lavou um único prato em 5 anos. Adeus, Greg. Dessa vez, desliguei meu telefone completamente. Na quarta-feira, empacotamos o resto das nossas coisas. A equipe de mudança chegaram na quinta-feira de manhã, no mesmo dia em que minha família deveria estar comendo peru na minha sala. Dave contratou uma empresa profissional. Em 4 horas, toda a nossa vida estava em caixas dentro de um caminhão. Fiquei parada na sala vazia olhando para as marcas no chão onde o sofá tinha ficado por 5 anos. Pronta? Perguntou Dave. Sim. Fechei a porta pela última vez e entreguei as chaves para Patrícia. Os novos proprietários se mudariam na segunda-feira. Nosso novo apartamento ficava no 7º andar de um prédio com segurança 24 horas. Era preciso se registrar na entrada para subir. Não. Ninguém podia simplesmente aparecer sem avisar. Naquela noite, dormimos em colchões no chão porque os móveis chegariam na sexta-feira. Não me importei. Pela primeira vez em semanas, dormi sem sonhar com perus queimados e pratos sujos. Na sexta-feira de manhã, enquanto esperávamos os carregadores, meu celular começou a vibrar. Eu o tinha ligado para coordenar a entrega dos móveis. Tinha 62 mensagens não lidas. Mãe, não acredito que você fez isso. Vanessa, todos estão perguntando o que aconteceu. Você me deixou ridícula. Greg, espero que esteja feliz. As crianças passaram o dia de ação de graças chorando. Tia Lucia, sua mãe me contou tudo. Que decepção. Prima Andréa, por que você vendeu sua casa? Você está bem? A única mensagem que respondi foi a da Andréa. Estou ótima, só precisava de uma mudança. Os móveis chegaram ao meio-dia. Às 4 da tarde, o apartamento estava quase completamente arrumado. Dave pendurou quadros enquanto eu organizava a cozinha. Era menor que a anterior, mas mais moderna. Tudo era novo e limpo. O que vamos fazer para o jantar? Perguntou Dave. Vamos àquele restaurante tailandês que você gosta. Não quer cozinhar? Não cozinho há 2 dias e me sinto incrível. Saímos para jantar. O restaurante estava cheio de famílias comemorando o dia seguinte ao dia de ação de graças. Ninguém nos conhecia, ninguém esperava nada de nós. Era perfeito. Quando voltamos para o apartamento, encontrei mais mensagens, dessa vez de números que eu não reconhecia, parentes que nunca me ligavam, exceto durante as festas. Ouvi dizer que você vendeu sua casa. Está tudo bem, sua mãe está muito preocupada com você. Se precisar conversar, estou aqui. Todos fingindo preocupação, todos esperando que eu contasse minha versão para poderem julgar melhor. Bloqueei todos, exceto Andréa, que tinha sido sincera em sua mensagem. No sábado, Dave e eu fomos comprar coisas para o apartamento. Cortinas novas, utensílios de cozinha, toalhas, coisas que minha família havia estragado ou usado sem permissão durante anos. Na loja de decoração, uma mulher me parou.
Helena, ela me chamou. Quando me virei, vi Carla, uma ex-colega de trabalho. Eu não a via desde que pedi demissão, 2 anos atrás. Carla, oi. Você parece diferente, mais relaxada. Acabei de me mudar. Para onde? Dei a ela o endereço geral, sem especificar o prédio. Essa é uma área cara. Você deve estar indo bem. Estamos indo bem. Dave se juntou à conversa. Carla nos olhou com curiosidade. Vocês comemoraram o dia de ação de graças? Vamos a um restaurante, respondi. Que boa ideia. Passei o dia todo cozinhando para a família do meu marido. Fiquei exausta. Olhei para ela e vi o reflexo dos anos anteriores. Cansada, estressada, sem ser apreciada. Você deveria experimentar o restaurante no ano que vem, sugeri. Ah, não poderia. A família espera que eu cozinhe. A família pode se adaptar. Carla riu sem graça e mudou de assunto. Nos despedimos 10 minutos depois. Ela esteve aqui há 1 ano, observou Dave enquanto carregávamos as compras para o carro. Eu sei. Você acha que ela vai se cansar algum dia? Provavelmente. A questão é, quanto tempo vai demorar para ela decidir que merece algo melhor? No domingo, recebi uma ligação da minha mãe. Desta vez, eu atendi. Precisamos conversar. Estou ouvindo. Pessoalmente. Não, Helena, por favor, eu vim até aqui. Estou na sua antiga casa. Sentei-me ereta. O quê? Eu vim à sua casa. Há um casal jovem aqui. Eles dizem que compraram a casa na semana passada. É verdade. Sim. Onde você está morando agora? Em um apartamento. Onde? Não vou te dizer. Sou sua mãe. Tenho o direito de saber onde você mora. Não, você não tem. Não depois de planejar invadir minha casa quando eu disse claramente que não. Ouvi sua respiração ofegante do outro lado da linha. O casal me deixou entrar. Vi os quartos vazios. Vi o que você fez. E como você pôde jogar tudo fora. Aquela casa era perfeita para reuniões familiares. É exatamente por isso que a vendi. Você é tão egoísta. Sempre soubemos que você era forte, a que podia lidar com tudo. Por isso confiamos em você. Vocês não confiaram em mim. Vocês me usaram. Nós te amamos. Amar não é usar alguém até quebrar, mamãe. Amar é respeitar quando alguém diz que está cansado. Todos nós estamos cansados, Helena. Mas a família se ajuda. Eu ajudei durante 5 anos. Vocês nunca ajudaram, nem uma única vez. Mamãe ficou em silêncio por um momento. Então disse algo que me surpreendeu. Pensávamos que a casa seria sua para sempre. Que quando você se mudasse para algo maior, você nos venderia com desconto ou deixaria para o Greg e para os filhos dele. Lá estava, a verdade. Há quanto tempo vocês planejam isso? Desde que você a comprou, a casa é grande e o Greg precisa de espaço. Vanessa disse que seria perfeito para quando seus filhos a visitassem. Vanessa nem tem filhos, mas vai ter, e eles vão precisar de um lugar para ficar. Eu ri. Não consegui evitar. Todo esse tempo eu pensei que eles só me usavam durante as festas, mas eles estavam planejando ficar com minha casa permanentemente. Adeus, mamãe. Espere. Quando podemos visitá-la em sua nova casa? Nunca. Você não pode estar falando sério. Muito sério. Vocês vão descobrir meu novo endereço quando eu estiver pronta para compartilhá-lo, se é que algum dia estarei. Desliguei e bloqueei o número dela. Dave saiu do quarto. Você ouviu tudo? Sim, eles queriam ficar com a casa? Aparentemente, esse era o plano desde o início. Dave balançou a cabeça. Pelo menos agora você sabe que tomou a decisão certa. Sim, pelo menos agora eu sei. Naquela noite, Dave e eu jantamos na varanda do apartamento. Do 7º andar, podíamos ver as luzes da cidade. O ar estava frio, mas eu não me importei. Feliz? Perguntou Dave. Mais do que nunca em anos, sem arrependimentos. Nenhum. E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia livre. Passaram-se 2 semanas antes de eu desbloquear os números da minha família. Não porque sentisse saudades, mas porque precisava saber se eles finalmente se tinham acalmado. Tinha 120 mensagens não lidas. Os primeiros dias foram insultos. A minha mãe me chamou ingrata. O Greg disse que eu era uma pessoa horrível. A Vanessa escreveu 3 parágrafos sobre como eu tinha arruinado a sua reputação com a família alargada. Depois vieram as ameaças. Não espere que a ajudemos quando precisar. Você vai se arrepender disso. A família é para sempre. Mas você acabou de perder a sua. Depois tentaram a manipulação. Mamãe não está dormindo bem por sua causa. As crianças continuam perguntando por você. Papai diz que não se sente mais como uma família. As últimas mensagens, de 3 dias atrás, eram diferentes. Mais curtas, mais desesperadas. Greg, podemos conversar? Vanessa, preciso de um favor. Mamãe, me ligue quando puder. Não respondi nenhuma delas. Dave e eu planejamos nosso dia de ação de graças com os pais de Dave, Linda e Robert. Eles moravam a 2 horas de distância, e sempre foram gentis comigo. Nunca criticavam, nunca exigiam, apenas gostavam de estar juntos. Tem certeza de que querem vir até aqui? Perguntou Linda ao telefone. Completamente certa. Quero que conheçam nosso novo apartamento e sua família não virá. Linda não fez mais perguntas. Essa era uma das coisas que eu mais apreciava nela. Ela respeitava os limites. Na quarta-feira, antes do dia de ação de graças, reservamos uma mesa em um restaurante chique no centro. Um daqueles lugares onde você precisa fazer reserva com 3 semanas de antecedência. Mesa para 4 em nome de Martinez, disse quando chegamos. O restaurante estava decorado com abóboras e velas. Música suave tocava ao fundo. As mesas tinham toalhas brancas impecáveis e talheres brilhantes. Linda me abraçou quando me viu. Você está radiante. Eu me sinto radiante. Robert e Dave pediram vinho. Linda e eu pedimos coquetéis. Quando a comida chegou, não pude deixar de comparar. O peru estava perfeitamente cozido, suculento e temperado. Os acompanhamentos chegaram quentes e bem apresentados. Ninguém reclamou, ninguém criticou, apenas comemos e conversamos. Isso é muito melhor do que cozinhar, admiti. Quantos anos você cozinhou? Perguntou Linda. 5 anos, respondi. E ninguém mais ofereceu ajuda? Nunca. Linda trocou um olhar com Robert. Eles não disseram nada negativo sobre minha família, mas não precisavam fazer isso. O silêncio deles dizia o suficiente. Depois do jantar, caminhamos pelo centro da cidade. As lojas estavam decoradas para o Natal. As luzes brilhavam nas árvores. Estava frio, mas era agradável. Devíamos tirar uma foto, sugeriu Dave. Pedimos a um turista para tirar uma foto de nós 4. Todos sorrimos genuinamente. Quando Dave me mostrou a foto, fiquei surpresa. Eu parecia feliz, realmente feliz.
Naquela noite publiquei a foto na minha conta do Instagram, que eu quase nunca usava. Apenas escrevi: o melhor dia de ação de graças até agora. Não mencionei minha família, não fiz comentários passivo-agressivos, apenas compartilhei um momento genuíno de felicidade. A reação foi imediata. Vanessa comentou: que bom que você consegue aproveitar enquanto sua mãe chora por você. Minha prima Andrea curtiu a foto e comentou: vocês estão lindos. Vários amigos que não sabiam do drama comentaram coisas legais. Alguns perguntaram sobre o restaurante. Apaguei o comentário da Vanessa e a bloqueei de todas as minhas redes sociais. Na sexta-feira de manhã, enquanto tomava café com Dave na nossa varanda, recebi uma mensagem de Andrea. Preciso lhe contar uma coisa. O que aconteceu? Fui à casa da sua mãe ontem. Queria levar um pouco do bolo que sobrou. Encontrei Greg e Vanessa lá. Eles estavam brigando. Por quê? Por dinheiro. Aparentemente Greg pediu dinheiro emprestado à minha mãe há meses e não pagou. Vanessa também deve dinheiro a ela. Sua mãe estava gritando que vocês sempre pedem, mas nunca dão nada em troca. Fiquei em silêncio, processando a informação. Tem mais, continuou Andrea. Ouvi minha mãe dizer que eles esperavam que você os ajudasse financeiramente depois de herdar a casa. Não entendi essa parte. Eles achavam que eu venderia a casa com desconto para eles. Respondi. Ah, mais uma coisa, ela disse. Greg e sua esposa estão tendo problemas. Ela encontrou mensagens no celular dele. Não sei de quem, mas parecia sério. Vanessa perdeu o emprego há 2 semanas, por isso estava na casa da minha mãe no meio do dia. Todas essas informações deveriam ter me deixado satisfeita. Deveriam ter me dado algum senso de justiça, mas eu só me senti vazia. Obrigada por me contar. Você vai ligar para eles? Não, respondi calmamente. Helena, eu sei que eles te magoaram, mas continuam sendo sua família. Família não trata as pessoas como eles me trataram. Andrea suspirou. Você está certa. Só achei que você gostaria de saber. Depois de desligar, contei tudo para Dave. Como você se sente? Ele perguntou. Não sei. Parte de mim quer se sentir vingada, mas principalmente só sinto tristeza por eles. Isso faz de você uma pessoa melhor do que eles. Ou me faz idiota? Isso faz de você compassiva, ele disse. Há alguma diferença? No sábado decidimos ir às compras. Precisávamos de decorações de Natal para o apartamento. Na loja encontramos a esposa do Greg, a Jennifer. Ela me viu primeiro. O seu rosto mostrou surpresa, depois desconforto. Helena, Jennifer, não sabia que você estava morando por aqui. Agora moramos. Nos há algumas semanas. Jennifer olhou para o Dave, depois voltou a olhar para mim. O Greg contou-me o que aconteceu com a casa. Pelo menos, a versão dele. Fez uma pausa. Posso falar contigo um momento? Em privado. Dave apertou minha mão suavemente antes de se afastar para ver as luzes de Natal. Jennifer e eu caminhamos até um canto mais tranquilo da loja. Preciso pedir desculpas, ela começou. Pelo tempo que invadimos sua casa, por deixar as crianças destruírem suas coisas, por nunca ajudar a limpar. Eu não esperava por isso. Por que você está se desculpando agora? Porque Greg e eu estamos fazendo terapia de casal. O terapeuta nos fez listar todas as vezes que ultrapassamos os limites com outras pessoas. Seu nome apareceu muitas vezes. Entendo. Greg não quer admitir, mas sabe que nós te usamos. Todos nós sabemos. Era mais fácil deixar você fazer tudo do que enfrentar nossas próprias responsabilidades. Por que você está me contando isso? Porque você merece ouvir um pedido de desculpa sincero e porque quero que saiba que nem todos na sua família estão cegos para o que fizeram. Greg também sente muito. Jennifer baixou os olhos. Greg está processando muitas coisas agora, mas sim, no fundo, acho que ele sente muito. Obrigada por me contar. Há alguma maneira de consertar isso? Não sei, Jennifer. Sinceramente, não sei. Nos despedimos com um certo constrangimento. Dave me encontrou olhando fixamente para um conjunto de pratos natalinos. Tudo bem. Jennifer pediu desculpas. Sério? Sim. E como você se sente? Confusa. Compramos as decorações e voltamos para o apartamento. Naquela noite, enquanto pendurávamos luzes na pequena árvore que havíamos comprado, pensei no pedido de desculpas de Jennifer. Era fácil ficar com raiva quando todos agiam como vilões, mas um pedido de desculpas genuíno complicava as coisas. Você acha que eu deveria perdoá-los? Perguntei a Dave. Acho que você deveria fazer o que vai te deixar em paz. Isso não responde à minha pergunta, porque não há uma resposta certa. Você pode perdoar e manter distância. Você pode não perdoar e seguir em frente. Você pode esperar e decidir mais tarde. O que você faria? Eu esperaria. Veria se as mudanças são reais ou temporárias. Ele estava certo. Era muito cedo para saber se algo realmente havia mudado. Por enquanto, estava tudo bem assim. 2 semanas antes do Natal, minha mãe teve um ataque cardíaco. Andrea me ligou às 3 da manhã. Helena, você precisa vir ao hospital? É a sua mãe. Eu me vesti em 5 minutos. Dave dirigiu enquanto eu tentava processar o que estava acontecendo. Fazia 1 mês que eu não falava com minha mãe. 1 mês em que mantive distância e construí minha nova vida. Agora eu estava no hospital. Quando chegamos à sala de espera, encontrei Greg com a cabeça entre as mãos. Vanessa estava sentada em uma cadeira, olhando fixamente para a parede. Jennifer tinha os filhos de Greg dormindo em seu colo. Onde está papai? Perguntei. Com ela, respondeu Greg sem me olhar. Os médicos só deixam entrar uma pessoa de cada vez. Sentei-me longe deles. Dave sentou-se ao meu lado, sua mão encontrando a minha. Passaram-se 20 minutos antes que um médico saísse. Família de Beatriz Morales. Todos nos levantamos. Ela está estável. Foi um infarto leve. Ela tem sorte que seu marido ligou a tempo. O médico fez uma pausa, mas ela precisa de mudanças significativas em seu estilo de vida. Menos estresse, melhor dieta, mais descanso. Podemos vê-la? Perguntou Vanessa. Um de cada vez. Ela está muito cansada. Papai saiu do quarto. Ele parecia 10 anos mais velho. Ela está perguntando por você, ele me disse. Ela quer que você entre primeiro. Greg se levantou. Eu deveria entrar primeiro. Eu sou seu filho. Ela pediu para ver Helena, repetiu papai com voz firme. Caminhei até o quarto. Mamãe estava conectada a vários monitores. Sua pele parecia cinza e seus olhos estavam fechados. Quando ouviu a porta, ela os abriu lentamente. Helena. Oi, mamãe. Achei que você não viria. Andrea ligou. Mamãe tentou sorrir, mas foi mais uma careta. Sempre confiável, mesmo quando te trato mal. Não soube o que dizer a isso. O médico diz que preciso de menos estresse. Continuou ela.
Que ironia, passei o último mês estressada por sua causa. Mãe, deixe-me terminar, ela disse. Ela respirou fundo, o monitor emitindo um bip suave. Greg e Vanessa vieram me pedir dinheiro novamente na semana passada. Eu disse que não tinha. Eles ficaram bravos. Disseram que, se você ainda tivesse a casa, eles poderiam pedir um empréstimo com base no valor do imóvel. Sentei-me na cadeira ao lado da cama. Foi aí que eu vi claramente, disse mamãe. Criamos filhos que só veem a família como um recurso, como algo de que podem tirar proveito sem dar nada em troca. Não só eles, mamãe, você também. Eu sei. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu sei e sinto muito. Achei que, como você era forte, a que sempre dava conta de tudo, não precisava que cuidassem de você, mas todos precisam que cuidem deles. Por que você está me dizendo isso agora? Porque quase morri esta noite. E a única coisa que conseguia pensar era que minha filha não viria ao meu funeral porque eu a magoei demais. Você viria ao meu funeral? A pergunta me atingiu como um soco. Não sei, respondi incerta. Mamãe assentiu lentamente. É uma resposta honesta, mais do que eu mereço. O médico diz que você vai ficar bem dessa vez, mas eu preciso mudar muitas coisas, começando pela maneira como trato minha família. Ela fechou os olhos. Podemos conversar mais quando eu sair do hospital? Talvez. Eu entendo. Saí do quarto. Greg entrou imediatamente depois. Vanessa estava chorando no corredor. O que você disse a ela? Ela me acusou. Você saiu, e agora ela está pior. Eu não disse nada de ruim. Você sempre faz isso. Você sempre faz tudo girar em torno de você. Dave se colocou entre nós. Chega, Vanessa. Quem você pensa que é? Eu sou o marido dela e não vou deixar você tratá-la assim. Jennifer também se levantou. Vanessa, pare. Você também. Agora todos estão do lado dela. Não, não há lados, disse Jennifer calmamente. Só há uma família que precisa aprender a se tratar melhor. Vanessa me olhou com puro ódio. Isso é culpa sua. Mamãe está aqui por sua culpa. Minha culpa. As palavras saíram mais frias do que eu pretendia. Porque me recusei a fazer minha casa de hotel gratuito para a família. Porque vendi minha própria casa. Por que você a estressou tanto que seu coração entrou em colapso? Gritou Vanessa. Vanessa! A voz do papai soou atrás de nós. Basta. Papai disse parecendo exausto. Sua mãe não teve um ataque cardíaco por causa da Helena. Ela teve porque há anos se preocupa com vocês dois, com suas dívidas, com seus problemas, com sua incapacidade de serem adultos responsáveis. Vanessa abriu a boca, mas nenhum som saiu. Helena era a única que não lhe pedia nada, continuou papai. Era a única que dava sem esperar nada em troca, e vocês a puniram por finalmente estabelecer limites. Mas a casa, começou Greg saindo do quarto da mamãe. A casa era dela para fazer o que quisesse com ela. Não era sua herança antecipada, Greg. Não era o plano de aposentadoria de ninguém. Era o lar dela, e ela decidiu vendê-lo. Fim da história. Então, e agora? Perguntou Vanessa. Devemos pedir desculpas e tudo ficará bem? Vocês devem crescer, respondeu papai. Vocês devem aprender que as ações têm consequências, que não podem tratar as pessoas como lixo e esperar que elas fiquem. O silêncio tomou conta do corredor. Vou levar as crianças para casa, disse Jennifer suavemente. Greg, me ligue quando estiver pronto. Ela e as crianças foram embora. Vanessa sentou-se sozinha num canto. Greg voltou a entrar com a mamãe. Papai sentou-se ao meu lado. Eu deveria ter dito alguma coisa há anos, murmurou ele. Ver como te tratavam e não dizer nada. Isso me torna igualmente culpado. Por que você não disse nada? Porque sua mãe sempre dizia que a família se ajuda, e você parecia tão capaz de lidar com tudo. Mas ninguém deveria ter que lidar com tudo sozinho. Não há como consertar isso? Pensei na pergunta. Ah, na mamãe, naquela cama de hospital, em Greg e Vanessa cheios de ressentimento. No papai finalmente dizendo a verdade. Não sei, papai, mas não posso ser eu quem conserte isso. Vocês precisam decidir se realmente querem mudar. E se mudarmos, então talvez conversemos. Mas vai levar tempo. Papai assentiu. Tempo é a única coisa que posso oferecer. Dave e eu saímos 1 hora depois. No carro, me senti completamente exausta. O que você vai fazer? Perguntou Dave. Esperar. Ver se eles realmente mudam ou se isso é apenas pânico temporário por causa do infarto. E se eles não mudarem, então sigo em frente sem eles. Você conseguiria fazer isso? Já estou fazendo. Dave pegou minha mão. Aconteça o que acontecer, estou com você. Eu sei. E naquele momento isso era suficiente. Mamãe saiu do hospital 3 dias depois. Papai me mandou uma mensagem dizendo que ela estava em casa descansando. Não perguntei se poderia visitá-la. Não ofereci ajuda, apenas respondi. Fico feliz que ela esteja melhor. Mantive distância. Por enquanto, era tudo o que eu podia oferecer. Passaram-se 2 meses sem contato direto com minha família. Apenas mensagens ocasionais do meu pai me atualizando sobre a saúde da minha mãe. Ela está fazendo terapia. O médico diz que o coração dela está melhorando. Ela pergunta por você. Nunca respondi mais do que um obrigada pela atualização básica. Em meados de janeiro, Jennifer me ligou. Posso te convidar para tomar um café? Para quê? Só café, sem drama. Prometo. Hesitei. Tudo bem. Nos encontramos em uma cafeteria perto do meu apartamento. Jennifer chegou com olheiras profundas e roupas amarrotadas. Greg e eu nos separamos, disse ela antes que eu pudesse perguntar. Sinto muito. Não sinta. Foi necessário. Ela mexeu o café. Encontrei mais mensagens. Uma colega de trabalho. Eles estavam se encontrando há meses, Jennifer. Quando eu o confrontei, ele me culpou. Disse que eu estava sempre ocupada com as crianças, que não prestava atenção nele, como se isso justificasse a traição. Não justifica, eu sei. Mas o interessante é o que aconteceu depois. Ela se inclinou para frente. Eu pedi o divórcio. Ele disse que tudo bem, que eu não ficaria com nada, que ele ficaria com a casa porque estava pagando por ela. E descobri que Greg tem $30 mil em dívidas de cartão de crédito que eu não sabia. Dívidas que ele contraiu comprando presentes para aquela mulher. Agora ele está desesperado porque o divórcio significa dividir tudo, incluindo suas dívidas. Foi por isso que você veio me ver em parte, mas também porque eu queria que você soubesse de uma coisa. Ela pegou o celular e me mostrou mensagens. Greg escreveu para sua mãe pedindo que ela convencesse você a emprestar dinheiro para ele. Eu li as mensagens. Greg explicava que precisava de um advogado, que se eu lhe emprestasse $50 mil, ele poderia salvar seu casamento e pagar suas dívidas, que éramos família e que a família se ajuda.
A resposta da minha mãe me surpreendeu. Não vou pedir nada a Helena. Já causamos danos suficientes a ela. Minha mãe disse isso. Sim. Greg ficou muito irritado. Disse que então pediria um empréstimo com sua casa como garantia, já que tecnicamente ela ainda fazia parte do patrimônio da família. O quê? Eu disse que ele estava louco, que você havia vendido a casa meses atrás. Ele ficou furioso. Disse que você arruinou a vida dele ao vendê-la. Coloquei o telefone sobre a mesa. Greg arruinou a própria vida. Eu sei, mas ele não vê dessa forma. Para ele tudo é culpa de outra pessoa. Jennifer suspirou. Queria avisar você, ele está desesperado e pessoas desesperadas fazem coisas estúpidas. Obrigada por me contar. Também queria pedir desculpas novamente. Sério, desta vez passei anos permitindo que meus filhos destruíssem suas coisas. Anos esperando que você cozinhasse e limpasse enquanto eu descansava. Eu te usei tanto quanto Greg. Você já pediu desculpas na loja. Aquilo foi um pedido de desculpas superficial. Este é real. Estou em terapia agora, processando meu próprio papel nessa situação e vejo o quanto te tratei mal. Por que você está me contando tudo isso? Porque quando você perde um casamento, começa a valorizar os relacionamentos que valem a pena salvar. Você sempre foi boa comigo. Sempre. Mesmo quando eu não merecia, não sabia o que responder. Não espero que você me perdoe, continuou Jennifer. Só queria que você soubesse que algumas pessoas percebem o que fizeram de errado. Nos despedimos meia hora depois. Enquanto caminhava de volta para o apartamento, processei tudo o que Jennifer havia dito. Greg estava piorando, não melhorando, mas minha mãe havia mudado sua resposta. Naquela noite, contei tudo para Dave. Você acha que minha mãe realmente mudou? Ele perguntou. Não sei. 2 meses não são suficientes para saber. Você vai entrar em contato com ela? Ainda não. Uma semana depois, Vanessa apareceu no meu trabalho. A recepcionista me chamou. Há uma mulher aqui que diz ser sua irmã. Desci até a recepção. Vanessa estava esperando com 2 cafés. Preciso falar com você. Estou trabalhando. Por favor, só 10 minutos. Levei-a para uma sala de conferências vazia. Perdi meu apartamento. Ela disse sem rodeios. Não consigo pagar o aluguel. Papai e mamãe não têm espaço extra. Greg está com seus próprios problemas. Preciso de um lugar para ficar. Não, nem pense nisso. Não há nada para pensar. A resposta é não. Seriam apenas 2 meses até eu encontrar um emprego. Vanessa, você tinha um emprego. Você o perdeu porque chegava atrasada constantemente. Isso foi uma vez. Andrea me contou que você foi demitida por faltar 3 semanas seguidas sem avisar. Vanessa apertou os lábios. Ela estava passando por um momento difícil e eu sinto muito, mas não é minha responsabilidade. Eu sou sua irmã. Uma irmã que postou no Facebook que eu estava destruindo a família, que me culpou pelo infarto da mamãe, que planejou invadir minha casa depois que eu disse claramente que não. Eu já pedi desculpas por isso. Não, você não pediu. Você nunca pediu desculpas. Você só disse que eu estava exagerando. Vanessa ficou em silêncio. Sabe o que é mais triste? Continuei. Se você tivesse vindo há 2 meses com um pedido de desculpas sincero, sem pedir nada, talvez eu tivesse considerado ajudá-la. Mas você só vem quando precisa de algo, como sempre. Então você vai me deixar na rua? Não estou deixando você em lugar nenhum. Você se colocou nessa situação com suas próprias decisões. Mamãe estava certa sobre você, cuspiu Vanessa. Você é fria e egoísta. Mamãe disse isso antes do infarto. Ela dizia que você tinha se tornado dura. Que curioso, porque mamãe acabou de recusar emprestar dinheiro ao Greg, dizendo que já me causaram danos suficientes. Vanessa piscou, surpresa. Quando? Há 2 semanas. Então, ou mamãe mudou de ideia ou você está mentindo. Ela se levantou bruscamente. Eu sabia que vir aqui era um erro. Então, por que você veio? Porque pensei que talvez você ainda tivesse um pouco de humanidade. Mas vejo que você vendeu isso junto com a casa. Ela saiu batendo a porta. Minha chefe Carmen entrou 1 minuto depois. Tudo bem. Sim. Aquela mulher parecia zangada. É minha irmã. Ela está passando por um momento difícil. Carmen me olhou pensativa. Você quer o resto do dia de folga? Não, prefiro trabalhar. Naquela noite, meu pai me ligou. Vanessa me contou o que aconteceu. Ah, sim. Ela disse que você foi cruel com ela. Eu disse que ela não poderia ficar no meu apartamento. Isso não é cruel. É um limite. Meu pai fez uma pausa. Mas preciso te perguntar uma coisa. Há alguma maneira de reconstruir isso? Ou já é tarde demais? Pai, Greg tem 30 mil em dívidas por causa de um caso. Vanessa perdeu o emprego e o apartamento por irresponsabilidade. E, até 2 meses atrás, todos me culpavam pelos problemas deles. Eu sei. Então como você espera que eu confie que algo mudou? Não espero que você confie. Espero que nos dê a chance de provar que podemos mudar. E como vocês fariam isso? Indo à terapia familiar, os 4, sem pedir nada, apenas para conversar. Eu pensei nisso. Mãe, você concorda? Foi ideia dela. E eu disse ao Greg e à Vanessa que, se não forem, não contem mais conosco para nada. Você realmente disse isso a eles? Sério, está na hora de crescerem. Deixe-me pensar. Leve o tempo que precisar. Mas Helena, quero que saiba uma coisa. O quê? Estou orgulhoso de você por estabelecer limites, por se valorizar. Eu deveria ter lhe ensinado isso desde criança. Desliguei com os olhos marejados. Dave me abraçou por trás. Você vai à terapia? Acho que sim. Por quê? Porque papai está certo. Eles merecem a oportunidade de provar que podem mudar. E eu mereço ver se eles realmente mudam. E se não mudarem, pelo menos saberei que tentei. A primeira sessão de terapia familiar foi um desastre. Greg chegou 20 minutos atrasado. Vanessa não parava de checar o celular. Mamãe chorava cada vez que a terapeuta fazia uma pergunta. Papai olhava para o chão e eu me perguntava por que tinha aceitado vir. A terapeuta, uma mulher de 50 anos chamada Dra. Ramirez, não perdeu tempo. Cada um de vocês vai dizer por que está aqui. Sem interrupções, sem desculpas, apenas honestidade. Mamãe falou primeiro. Estou aqui porque quase morri e percebi que construí uma família disfuncional. Ensinei meus filhos a receber sem dar e perdi minha filha no processo. Greg foi o próximo. Estou aqui porque meu pai me obrigou. Honestidade, Greg, interrompeu a doutora. Greg suspirou. Estou aqui porque arruinei minha vida, e é mais fácil culpar os outros do que admitir meus erros. Vanessa olhou para ele surpresa, depois falou. Estou aqui porque perdi tudo. Meu trabalho, meu apartamento, minha dignidade.
E quando pedi ajuda, minha irmã me disse que não. E ela estava certa. Era minha vez. Estou aqui porque não sei se isso pode ser consertado, mas quero saber se vale a pena tentar. Papai falou por último. Estou aqui porque falhei como pai. Permiti que minha família se tornasse isso e preciso ajudá-los a mudar. As sessões seguintes foram igualmente difíceis. Greg admitiu que havia usado a casa como plano de contingência para suas más decisões. Vanessa reconheceu que me invejava por ter minha vida organizada. Mamãe confessou que me via como uma versão melhorada dela e esperava que eu cuidasse de todos como ela nunca conseguiu. E você, Helena? Perguntou a doutora na quarta sessão. O que você precisa da sua família? Preciso que me vejam como pessoa, não como recurso. Preciso que respeitem meus limites e preciso saber que posso dizer não sem ser punida. Eles podem lhe dar isso? Perguntou a doutora à minha família. Todos concordaram. Palavras, insistiu a doutora. As palavras são importantes. Sim, disse minha mãe. Eu também posso fazer isso, acrescentou meu pai. Greg hesitou. Estou tentando aprender. Vanessa concordou. Sim. Após 2 meses de terapia, minha mãe me convidou para tomar um café. Só nós duas. Nos encontramos em um lugar neutro, longe de onde costumávamos ir. Quero te mostrar uma coisa, disse ela, pegando um caderno. Meu terapeuta me fez escrever todas as vezes que eu te usei ou te magoei. Ela abriu o caderno. Havia páginas e páginas cheias. Não preciso ler tudo, disse eu suavemente. Eu precisava escrever, ver tudo junto, ver o padrão. Ela fechou o caderno. Sabe quando percebi que tinha um problema? Quando o Greg me pediu para convencê-la a emprestar-lhe dinheiro. O meu primeiro instinto foi ligar-lhe. Depois parei e pensei, por que é que assumo que a Helena vai resolver isto? Por que é que o dinheiro dela está disponível para nós, mas o nosso não está disponível para ela? E o que concluiu? Que a transformamos na nossa salvadora. Sempre que havia um problema, você o resolvia. Sempre que precisávamos de algo, você providenciava. E nunca perguntávamos o que você precisava. Você não pode me perdoar? A pergunta pairou no ar entre nós. Ainda não sei, mãe, mas posso tentar reconstruir algo novo com você. Novo. Não podemos voltar a ser como era antes. Aquilo estava quebrado, mas talvez possamos construir algo melhor. Mamãe chorou. Desta vez, não eram lágrimas manipuladoras, eram genuínas. 3 meses depois, Greg finalizou seu divórcio. Ele perdeu a casa e a guarda compartilhada dos filhos por causa de sua infidelidade. Mudou-se para um pequeno apartamento e conseguiu um segundo emprego para pagar suas dívidas. Um sábado, ele me ligou. Posso te convidar para almoçar? Aceitei com cautela. Greg chegou pontualmente. Ele parecia cansado, mas mais presente do que antes. Obrigado por vir. O que você precisa? Nada. Só queria te ver. Ele fez uma pausa. Jennifer me contou que vocês se viram, que você a alertou sobre mim anos atrás e ela não ouviu. Eu não a alertei, só disse que ela merecia algo melhor. Você estava certa. Greg brincava com o guardanapo. Perdi minha esposa, minha casa, quase perdi meus filhos. Tudo porque não conseguia ser responsável pelas minhas ações. E agora estou tentando. Tenho 2 empregos. Faço terapia, pago minhas dívidas, e nos fins de semana em que tenho meus filhos, estou realmente com eles. Sem telefone, sem distrações. Fico feliz em ouvir isso. Helena, eu sei que não posso desfazer o que fiz. Como eu te tratei? Como usei sua casa? Mas quero que saiba que sinto muito, de verdade. Obrigado. Há alguma maneira de podermos ter um relacionamento? Talvez com o tempo, mas tem que ser nos meus termos. Eu entendo. Vanessa levou mais tempo. Ela encontrou um emprego em um call center. Não era glamouroso, mas pagava as contas. Ela se mudou com 2 colegas de quarto e aprendeu a fazer um orçamento. 6 meses depois, ela me escreveu. Encontrei seu shampoo caro na loja. Custa $40. Usei 3 frascos em um fim de semana quando fiquei na sua casa. Sinto muito, respondi. Agradeço o pedido de desculpas. Levou meses até nos vermos pessoalmente. Quando finalmente nos vimos, foi diferente. Mais tranquilo, mais honesto. No dia de ação de graça seguinte, Dave e eu comemoramos em nosso apartamento. Convidamos mamãe e papai, só eles. Eles chegaram com vinho e flores. Mamãe perguntou como poderia ajudar. Papai lavou a louça sem que pedíssemos. Onde estão Greg e Vanessa? Mamãe perguntou durante o jantar. Greg está com os filhos. Vanessa foi para a casa das colegas de quarto. Por que você não os convidou? Porque ainda não estou pronta. E vocês respeitam isso. Mamãe assentiu. Você está certa. Depois do jantar, enquanto tomávamos café na varanda, minha mãe perguntou. Você acha que algum dia poderemos ser uma família normal? Não sei o que é uma família normal, mas acho que podemos ser uma família saudável se todos continuarmos trabalhando nisso. E quando Greg e Vanessa mostrarem mudanças consistentes, conversaremos. 1 ano depois, organizei outro dia de ação de graças. Dessa vez, convidei Greg e Vanessa. Greg chegou pontualmente com os filhos. Vanessa trouxe acompanhamentos que ela mesma preparou. Mamãe e papai ajudaram a arrumar a mesa. Quando nos sentamos para comer, olhei ao redor da mesa. Não era perfeito. Greg ainda tinha momentos de egoísmo. Vanessa às vezes caía em velhos padrões. Mamãe ocasionalmente esquecia seus limites, mas todos estavam se esforçando. Podemos fazer um brinde? Perguntou papai. Levantamos nossas taças por Helena, disse papai. Por nos ensinar que amor sem respeito não é amor, e por nos dar a oportunidade de fazer melhor. Por Helena, repetiram todos. Depois do jantar, Greg e Vanessa lavaram a louça juntos. Mamãe brincava com as crianças na sala. Dave e papai conversavam sobre futebol na varanda. Jennifer chegou para pegar as crianças. Ela havia se tornado minha amiga nos últimos meses. Como você está se sentindo? Perguntou ela. Bem, muito bem. Vale a pena tudo isso. Olhei para minha família imperfeita, complicada, mas que se esforçava. Sim, respondi. Vale a pena. Não porque tudo estivesse resolvido. Não porque eu tivesse perdoado completamente. Mas porque finalmente tinha o que sempre quis. Uma família que me respeitava. Eu tinha vendido uma casa, mas ganhei algo mais valioso. Ganhei minha dignidade, meus limites, minha paz. E isso, no final, era a melhor herança que eu poderia me dar. Dave me encontrou na cozinha minutos depois. Feliz. Sim, sem arrependimentos. Nenhum. Ele me beijou suavemente. Eu te amo. Eu também te amo. Lá fora, ouvi o riso da minha família. Não era a mesma família de antes. Era melhor porque agora era construída sobre respeito, não sobre obrigação.
E pela primeira vez em anos, me senti completamente em casa.